O dólar disparou e está subindo cada vez mais rápido. Talvez você esteja preocupado aonde isso vai parar e como isso te afeta. Então nesse vídeo eu vou explicar para você por que isso está acontecendo, como isso afeta os seus investimentos e o que você deve fazer para preservar, para manter os seus investimentos, para continuar aí ganhando com eles dentro da sua estratégia. Sejam bem-vindos ao canal Valoriza, meu nome é Enéas e hoje a gente vai falar um pouco sobre essa disparada do dólar que tem tirado aí o sono de muita gente. Eu proponho a vocês que a gente comece falando sobre as causas, sobre o porquê que isso está acontecendo, porque fica mais fácil a gente entender para onde as coisas vão se a gente entende de onde as coisas vêm. O primeiro motivo, que eu acho que talvez seja o mais relevante nesses últimos dias, é simplesmente por causa da escalada das tensões lá no Oriente Médio. Acontece que houve um ataque direto do Irã contra Israel e isso é uma coisa nova, nunca tinha acontecido antes, então tá todo mundo aí meio assustado. O que sempre aconteceu é que Irã e Israel lutavam através de proxies. O Irã ele fica armando alguns grupos terroristas aí, como por exemplo o Hezbollah no Líbano, como por exemplo o Hamas na faixa de Gaza, e fica armando, financiando, tentando ali ajudar eles a atingir o Estado de Israel. É uma guerra por procuração. O Irã nunca se envolveu diretamente. Ele vai lá, dá uma arma pro terrorista, dá um incentivo, uma inteligência, alguma coisa assim, e aí os caras ficam atacando Israel. Só que num dado momento, Israel pegou e cruzou a linha vermelha. Ele bombardeou uma embaixada do Irã lá em Damasco, na Síria. Então pegou, mandou um míssil na embaixada do Irã, quer dizer, é um território considerado aí praticamente iraniano. O Irã não pode deixar isso barato, senão o líder lá do regime corre até o risco de cair, fala, pô, você deixa os caras matar a gente, não faz nada, tal, você sabe como é que é a política, foi lá e fez uma retaliação. Uma retaliação bem fraquinha, com todo o cuidado do mundo, falou, não, é só isso mesmo, a gente mandou 300 mísseis, drones, sei lá o quê. Não acertou quase nada, não acertou quase ninguém, até onde a gente sabe, Muito pouco dano, foi bem limitado. Então, em linhas gerais, o pessoal acredita que acabou aí, não vai ser escalado nesse momento. Mas nasceu um medo de escalada futura, porque o Irã perdeu o medo de atacar diretamente Israel. E aí você pode perceber que sempre que tem uma instabilidade política, o dólar fica mais forte, porque é a moeda mais segura, mais forte do mundo, é a maior economia do mundo, é a economia mais sólida, é um país democrático, por mais que tenha um monte de problemas, é um lugar onde geralmente você encontra mais segurança jurídica e tal. Então o dólar subiu não só contra o real, não é que o real caiu. Nesse sentido, o dólar subiu em relação a todos os seus pares, porque dólar é mais seguro que euro, dólar é mais seguro do que o dinheiro chinês, do que o dinheiro japonês, do que o dinheiro do Reino Unido. Não tem nenhuma moeda hoje que é considerada tão segura quanto o dólar. E se o dólar acabar um dia? Aí eu já não sei, aí é especulação. O que a gente tem hoje é que quando a coisa aperta, vai todo mundo correndo pro tio Sam. E isso, claro, faz com que o dólar se valorize frente ao real também. Mas aqui dentro de casa, a gente também tem a piora do risco fiscal, O governo acabou de propor uma mudança na meta fiscal do ano que vem, que seria um superávit de meio, e agora vai ser uma meta zero em 2025. E em 2026, que a meta deveria ser 1% de superávit, eles querem mudar para 0,25%. Claro que isso diminui a confiança do mundo na nossa moeda, no nosso governo, e até onde a gente sabe, não há previsão aí de corte de orçamento, Esse governo sempre trabalhou sem previsão de corte, mas com previsão de aumentar a arrecadação, o que também é meio mal visto aí pelos players da economia. Por causa disso, naturalmente, o dinheiro deixa de vir para o Brasil e vai para outros países. Então é uma força a mais que diminui um pouco a credibilidade do Brasil e faz com que o real se desvalorize um pouco. Não é o fim do mundo, isso já aconteceu trocentas vezes antes, mas é um dos motivos aí. Só que nessa situação você tem um agravante, que é o Banco Central norte-americano, o Fed, ele está pagando uma taxa de juros de até 5,5%. E aqui no Brasil você tem uma Selic pagando 10,75% e caindo a cada reunião do Copom. Então isso tende a diminuir um pouco. E aí você pensa, bom, eu posso ganhar 5,5% em dólar ou 10% em real. Aí você é um cidadão lá da Europa, da Austrália, da China, o que você vai fazer? Provavelmente você vai botar o seu dinheiro em dólar para ganhar 5 e pouco, porque é muito mais seguro e é uma moeda forte. Esses três fatores que eu trouxe para vocês certamente são responsáveis por boa parte dessa alta do dólar. Mas eu tenho certeza que vocês vão vir aqui nos comentários e citar mais um monte de fatores, alguns deles provavelmente muito relevantes, então peço que vocês façam isso, tá? Lembrou de outro fator? Comenta aqui embaixo pra gente continuar conversando. Mas a questão é, e daí? O que isso muda na minha estratégia de investimentos? Porque o que eu tô vendo por aqui, principalmente aqui no YouTube, é um monte de influenciador
arrancando os cabelos, aquelas thumbnails do cara assustado e tal, porque, e agora o dólar vai acabar o real e não sei o que, você tem que fazer isso para proteger o seu patrimônio, você tem que fazer aquilo. E aí aquele desespero e aquelas recomendações meio suspeitas, né? Compra isso, vende aquilo, criptomoeda aqui, título da dívida ali. Isso acontece não só aqui no YouTube, como também no noticiário. Se você abrir lá os noticiários especializados, você vai ver também muita coisa, muito catastrofismo em volta disso. Isso acontece porque medo vende. Então os caras, né, querem que você clique na notícia. O jornalista quer que você leia a notícia dele ao invés de ler a notícia do outro. O youtuber quer que você clique no vídeo dele ao invés de você clicar no vídeo do outro. Aliás, aproveita e se inscreve aqui no meu canal para você clicar mais nos meus vídeos, porque é isso que a gente quer. Mas alguns usam essa estratégia, essa artimanha de botar medo em você e de fazer com que você fique ali, né, duvidando, às vezes até da própria estratégia. Mas vem comigo, o investimento deve ser uma coisa de longo prazo, certo? E sendo de longo prazo, você faz uma estratégia de investimento para 10 anos, para 20 anos, para um prazo longo. Você achou que todo esse período que você ia investir não ia ter nenhuma vez que o dólar ia disparar? Você achou que nenhuma vez ia ter uma guerra? Você achou que nenhuma vez ia ter uma crise? Se achou, certamente você é muito inocente e talvez deveria, por enquanto, evitar os investimentos de renda variável. Mas eu tenho certeza que você não achou isso. Você sabia que isso ia acontecer em algum momento. Então o que você tem que fazer? Nada. Você já pensou a sua estratégia lá atrás. Pelo menos deveria ter pensado. Se você não pensou, no final do vídeo a gente conversa. Mas você deveria ter pensado, você deveria ter uma estratégia. E se algum evento introduz volatilidade, isso deveria ser até bom para você. Porque volatilidade geralmente nos ajuda no longo prazo, né? Você consegue comprar as coisas mais barato, você consegue, enfim, geralmente a gente ganha com a volatilidade. O problema é que o sistema, e aí como sistema eu incluo os bancos, as corretoras, os analistas, as casas de research, eles precisam que você gire o seu dinheiro. Eles precisam que você compre aqui, vende ali, compra aqui, vende ali. Porque pensa comigo, se você compra ações hoje, fica com elas por 30 anos e vende daqui a 30 anos, o que foi que a corretora ganhou em ter você como cliente? Nada. Ela não ganhou nem um centavo. Você foi lá, comprou, ficou 30 anos lá e vendeu. A corretora não ganhou nada, a casa de research não ganhou nada, o influenciador que vende curso não ganhou nada, ninguém ganhou nada, só você ganhou. Ninguém quer que você faça isso. Se você ficar com uma estratégia por muito tempo, o sistema quebra. O sistema precisa que você o quê? Venda, compre, e compra curso, e compra análise, e faz tudo isso. É como no mercado de imóveis. Se todo mundo comprar um imóvel só na vida e ficar segurando até morrer, o que vai acontecer com a profissão de corretor de imóveis? Vai acabar. O mercado é a mesma coisa, ele precisa que você gire, ele precisa que você fique com medo, ele precisa que você ache um investimento complexo demais para você comprar aquelas soluções ridículas que eles te vendem lá, como COI, como fundos de investimento, esse tipo de coisa que na verdade só te ferram. E adivinha, a melhor forma deles te fazerem girar é botando medo em você. Porque o medo funciona que é uma beleza para fazer você duvidar da sua estratégia, você duvidar daquilo que você mesmo planejou. E talvez você esteja pensando assim, pô, mas eu nem tenho uma estratégia, nem sei direito o que eu estou fazendo aqui. E para isso, eu vou deixar aqui um vídeo para que você vá lá e assista, que é exatamente a minha estratégia. O que eu faço para não me incomodar com esse tipo de coisa. A alta do dólar está me causando zero preocupações. Eu não estou nem aí para isso, eu só fiquei sabendo porque eu fui ler o noticiário para procurar um assunto para trazer aqui para vocês. Isso é completamente relevante para mim. Então vai lá, assiste esse vídeo e se você gosta do meu conteúdo, se inscreve aqui porque isso ajuda muito o canal. Eu volto semana que vem. Até lá.